Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje o nosso bate-papo é sobre manutenção predial de fachadas. Então, sobre reforma de fachada, o que é que a gente pode começar conversando sobre legislação? Bom, hoje em dia Aracaju possui mais de 2.000 condomínios verticais. Então, você que está visualizando esse vídeo agora, se você não mora em um condomínio, com certeza você deve conhecer alguém que deve morar em algum. Aracaju foi pioneira na parte da solicitação perante a prefeitura de laudos de vistoria de condomínio. Isso foi uma lei que veio de 1977, mas ficou um pouco engavetada, o pessoal não tinha força de utilizar isso. Infelizmente, com incidentes que ocorreram no Brasil, no Rio de Janeiro em particular, onde teve desabamentos, em São Paulo também recentemente, essa lei começou a ter força. Então, em 1999, criou-se um complemento dessa lei que exigia do condomínio, a cada 5 anos, emitir um laudo de vistoria das instalações, não só civis, mas também da parte elétrica, da parte de mecânica, compreende elevadores, e ser apresentado à prefeitura a cada 5 anos. Neste laudo, você deveria, um profissional habilitado, geralmente um engenheiro ou um arquiteto, um pós-graduado para isso, ele indicaria quais são, fazia uma tabela com os problemas que ele estava observando e qual o prazo que o condomínio teria para consertar, resolver esses problemas, certo? Então, de legislação, nós temos isso em Aracaju e que depois também foi colocado ao nível do Brasil também. Então, toda a cidade praticamente hoje tem isso na sua legislação. Sim. Além disso, existe a ABNT 16280, que rege sobre obras em condomínio. Ela cobra do síndico, por exemplo, que ele se responsabilize em contratar empresas habilitadas para fazer esse tipo de serviço. Eu queria saber também, se eu sou um leigo, se eu sou um síndico e não sou engenheiro, o que é que eu posso detectar na fachada do meu condomínio que pode gerar um risco? Ou seja, eu tenho um problema na minha fachada. Quais são as patologias, tecnicamente falando, quais são os problemas mais comuns nas fachadas em edifícios? Bom, hoje a gente pode dividir as fachadas em 2 grandes grupos. Existe mais ou menos fachada pintada, e a fachada revestida, seja ela com pastilha, ou seja ela com revestimento granítico. Hoje mais o pessoal utiliza ACM, mas basicamente em Aracaju principalmente nós temos esses 2 grandes grupos, as fachadas pintadas e as fachadas com pastilha. As fachadas com pastilha engana-se em quem pensa que a fachada com pastilha não precisa de manutenção. Um dos grandes causas, problemas que nós temos para a manifestação patológica das pastilhas são a queda de pastilha. E é um risco muito grande para quem é transeunte, não só do condomínio, mas quem está passando às vezes próximo da calçada, Porque geralmente com a lei do recuo você tem aí às vezes prédios muito próximos da fachada e às vezes uma pastilha pode cair não só quem está dentro do condomínio, mas quem está passando por fora. Então convém fazer esse laudo de vistoria a cada 5 anos, alerta o síndico, que hoje ele responde civil e criminalmente por causa de algum dano, a terceiros e até um morador, o condômino, e você precisa ter, base disso daí, de você ter esse requisito técnico de que alguma coisa está acontecendo de mal na fachada. Você é uma queda de pastilha. Se você perceber, geralmente os prédios aqui pastilhados têm 12 pavimentos, então, querendo ou não, 40 metros de altura. Então, a pastilha caindo a 40 metros de altura, uma só, se cair numa pessoa, às vezes pode ser fatal a queda dela. Então, é a importância de executar esse laudo de vistoria, que é o primeiro passo para verificar se o seu prédio está tudo ok com ele. Então, Matheus, a gente tem observado que há prédios novos e há prédios antigos. E os prédios antigos a gente vê que muitos deles não têm junta de dilatação. Na época que eles foram construídos não tinha tecnologia com a argamassa, a qualidade das argamassas que são utilizadas hoje. E a gente vê como é que vocês se deparam com essas situações e o que é que a norma de desempenho diz sobre isso, sobre esse tipo de situação. Perfeitamente. Vamos lembrar um pouco da tecnologia da construção, uma coisa de 30 anos atrás. Naquele tempo a gente assentava pastilha com papa de cimento, que era uma mistura de pó de cimento com água.
Eu controlei muito pouco. Hoje em dia, com a concorrência, até entre as construtoras, que a gente falou mais de racionalização no canteiro, de você economizar para ter melhores resultados, você consegue utilizar hoje uma argamassa que é industrializada, que já foi estudada com o tempo de preparo, até o tempo de abertura que o operário, o colaborador lá realiza na hora do assentamento. Certo? Em relação aos prédios antigos, convém lembrar que merece uma atenção especial, justamente pelo fato de não ter esse controle tecnológico que teria hoje. Né? O material utilizado poderia sofrer de manifestações patológicas que hoje não acontecem, ou que estão acontecendo agora. Então, convém você fazer também, além desse laudo de vistoria, fazer também um mapeamento do revestimento, que nada mais é que você descer com um colaborador na fachada e ir mapeando com o uso do martelozinho os lugares que estão os revestimentos que estão ou com som cavo ou que estão com pastilhas para cair. Você sinaliza isso com fita adesiva, né, para que permita ao condomínio saber a gravidade desse problema. E a partir daí elaborar um orçamento, uma empresa habilitada para fazer esse tipo de serviço, para resolver esse problema, pois a queda de pastilha, como já foi dito anteriormente, é muito séria. Pronto, pegando esse gancho da empresa habilitada, é uma dúvida muito comum dos síndicos: quem pode fazer serviços em fachada? Nós estamos falando, obviamente, de prédios com mais de 4 pavimentos. Nesse caso, quais empresas podem fazer esse tipo de serviço? Primeiramente, verificar se a empresa está certificada no CREA, habilitada no CREA para esse tipo de execução de serviço. Né? A empresa habilitada, ela tem por obrigação fornecer treinamento em altura para os seus funcionários, que é o que determina a NR35. Então, trabalho em altura considera-se mais de 2 metros de altura em relação à base, onde o colaborador está em pé. Então, 2 metros de altura já considera trabalho em altura. A partir daí, além do treinamento NR35, a utilização de equipamentos normatizados pelo Ministério do Trabalho. Caso ele desça de cadeirinha, que a gente chama o andame individual, você utilizar cordas de poliamida ou cabo de aço certificados. No caso de Jaú também, a utilização de cabo de aço. O cabo Jaú elétrico, já não permitido mais o andame de catraca, que foi proibido pelo Ministério do Trabalho. Então, são cuidados que devem ser levados em consideração na hora da contratação. Às vezes, o condomínio vislumbra a possibilidade de fazer a obra com um preço barato, e isso tem que ser alertado, que nem sempre o preço mais barato, às vezes, é vantajoso para o condomínio. Pode ter algum problema depois e o síndico responde civil e criminalmente por uma má contratação. Então, Matheus, você tocou num ponto importante, que o serviço de recuperação de fachadas é um serviço de alto risco, é um serviço de extrema responsabilidade, né, quanto à segurança e tudo mais, e tocou realmente na coisa mais importante. Hoje, os condomínios, eles são responsabilizados juridicamente sobre qualquer acidente que aconteça dentro da sua área. E em relação às fachadas que são pintadas, quando é que a gente sabe quais são os sintomas assim, mais comuns, tanto para a fachada pintada quanto para a fachada revestida, que indicam que seja a hora de você intervir para fazer essa manutenção? Nas fachadas pintadas, geralmente o que chama mais atenção é a parte estética. Né? Às vezes você está passando pela rua, você vê aquela pintura desgastada, já chama a atenção. Há também os casos dos moradores que relatam problema de infiltração em suas unidades. Isso é muito comum. Então, geralmente, quando está acontecendo essa infiltração, pode ser questões de ocorrência de trincas na fachada. Sem falar também da questão da vedação das janelas, que às vezes, muitos casos a gente encontra de que a vedação da janela não está correta. Então, na primeira chuva que bate, você começa a água penetrar para o interior do apartamento, começa a destruir um pouco da pintura, ocasionando bolor e outras patologias que acabam até causando risco para a saúde. O nosso clima aqui, ele contribui muito para isso, né? Ele é agressivo, né? A gente tem bastante vento, bastante chuva, e chuva de vento, né, que atinge as fachadas. A gente mora na cidade litorânea, tem o efeito da maresia também. Tudo isso, né? Ataca o silicone, ataca o silicone que veda as esquadrias, ataca as pinturas em geral. Uma grande vantagem da fachada pintada em relação à revestida é isso, que você, na hora da vistoria, você consegue visualizar onde está ocorrendo a fissura. Então, você, com tratamento devido, você consegue visualizar onde está ocorrendo aquela infiltração. É diferente do que acontece com a fachada pastilhada. A fachada pastilhada vem até da época da construção. Se você não teve, você fez um emboço,
que é a camada que vem antes do revestimento, receber o revestimento, se não for feita a ocorrência de fissuras e essas fissuras não foram tratadas, justamente, simplesmente a construtora aplicou o revestimento em cima, com qualquer infiltração que vai acontecer, a água quando entra no revestimento substrato, ela quer sair por algum lugar. Então, às vezes, o morador do 8º andar está reclamando da infiltração, mas às vezes a causa é lá do problema que está acontecendo no 12º. Isso, às vezes, a pastilha consegue mascarar isso, diferentemente do que acontece com a fachada pintada. Às vezes você está vendo ali, visualizando onde é que está toda a fissura. Uma grande eu tenho visto dificuldade muito aí. isso, eu tenho feito vistoria de condomínios, e isso é muito comum, né, aqui no nosso estado e tal. Eu creio que isso deva acontecer nos outros lugares também, mas aqui, como uma cidade litorânea, então isso aí está mais susceptível, né? Então a gente vê isso, é muito comum. Certo. E também na fachada pastilhada, não só a ocorrência de pastilhas soltas, a questão também de falha de rejunte. Então, que eu acredito que seja normal. Você tem os seus 5 primeiros anos de uma edificação, a deformação, questão de acomodação de carga, a deformação lenta do concreto. Então, convém, muito importante, com os primeiros 5 anos da edificação, os proprietários, na condição do síndico, que é o responsável, ficar atentar para essa questão de fachada. Visualizar como é que estão as pastilhas, se elas estão com uma incidência de queda, o rejunte, se está falho. E também um grande problema também é a junta de dilatação. Tem que ter uma atenção muito especial à junta de dilatação. Porque quando ela começa a ressecar, é um ponto crítico que eu vejo sempre nos meus trabalhos, é isso. A junta de dilatação resseca, ela começa a receber água, principalmente a fachada que recebe aqui no Nordeste, principalmente em Aracaju, é a fachada leste e a fachada sudeste, de onde provém as chuvas. Elas sempre são, digamos assim, as fachadas mais castigadas, são as que recebem chuvas, que recebem as intempéries. Então, ela que recebe a chuva direta, tem que ficar atento com a questão como está a integridade do rejunte e também a integridade da junta de dilatação, porque isso aí vai ser uma porta de entrada de infiltração dentro da unidade habitacional. Assista, curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários aqui e ajude o nosso canal #Construção crescer.